série de eventos que a gente vem promovendo dentro do contexto do projeto Matriz em Serviços Ambientais do Brasil, matriz de incentivos econômicos para a conservação dos serviços ambientais, o fomento de mecanismos que vêm promovendo esse mercado no Brasil. E é uma parceria que nós temos com o Fundo Vale, também com o Viticides, agora também com a Agrotrus, que está aqui presente, grato. E é uma alegria estar aqui com vocês hoje, grato pela participação de vocês. Bom dia a todos, todas, obrigado pela presença aqui com a parceria, como o Roberto falou, entre o Itaicip, esse Fora, esse Fundo Vale. O Itaicip é uma organização não governamental com quase 25 anos aí de existência. A gente tem 3 programas básicos com mudança climática, meio urbano e sustentabilidade e governança. E esse projeto especificamente a gente já vinha de uma parceria com o Ministério, o GTZ, com a comunidade de aprendizagem, pagamento de serviços ambientais. Vejo algumas pessoas que participaram desse projeto também. E avançamos no ano passado também com o Congresso Internacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. O Itaicip também foi selecionado agora pelo Ministério do Meio Ambiente. A gente vai começar um projeto de diagnóstico de instrumentos econômicos no Brasil para as políticas nacional, municipal e federal. E muitas aqui das pessoas, acho que depois vão receber também um e-mailzinho com referência a este projeto, e acho que é muito importante a nossa participação neste levantamento e nesse diagnóstico desses instrumentos. Mas agradeço aqui a presença de todos, espero que seja um dia aí de trabalho e de muita dedicação. Obrigado. Então, a gente se propôs no dia de hoje a falar um pouco do que vem acontecendo no tema de pagamentos de serviços ambientais e ecossistêmicos desde que a gente organizou o Congresso Internacional aqui em São Paulo em novembro do ano passado. Esse congresso, o que a gente pode ver nessa lâmina aí, nesse slide, é um congresso que foi antecedido por outros congressos internacionais em outros países, né? Primeiro na Bolívia, a gente organizou lá na Espanha, logo foi no México, vindo para o Brasil. O próximo vai ser na Costa Rica, em abril, dia 4 a 7 de abril do próximo ano, com todos os convidados, um país excelente, e já que vem liderando esse tema de pagamentos de serviços ambientais, né, a nível mundial. Próximo, por gentileza. E queria só retomar, né, que esse evento que nós organizamos em São Paulo no ano passado, o tema era avaliação de impacto e monitoramento socioeconômico e ambiental. O sentido de ter feito essa temática, que recebeu mais de 350 pessoas de 13 países, era porque as pessoas que estavam trabalhando nesse tema estavam se dando conta que se estavam implementando os mecanismos, né, os esquemas de pagamento de serviços ambientais ou ecossistêmicos, e não estão sendo avaliados, né, monitorados. E aí, algumas coisas me chamam a atenção nesse congresso, né? Uma delas foi a própria apresentação da Helena Carrascosa, né? Que trouxe alguns elementos interessantes, né? Ela colocou 10 questões que dificultam, ou que de alguma forma trazem alguns entraves para o desenvolvimento desses mecanismos como uma política pública, né? Ao longo da minha apresentação, eu trago alguns elementos da própria Helena, da apresentação da Helena, tentando fazer alguma relação. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse congresso é que eu olhava as apresentações e via muitas formas de apresentar, o que é uma questão positiva, mas o entendimento do que era pagamento de serviço ambiental
ou compensação por serviço ambiental, ou pagamento por serviço ecossistêmico, havia um certo ou desentendimento ou uma forma diferente de interpretar isso aí. Então, parecia que a gente estava congregado num congresso que estavam falando diferentes línguas, né, idiomas, né, apesar de ter pessoas de diferentes regiões. E aí eu queria começar essa apresentação tentando fazer essa diferenciação, o que é serviços ambientais, a diferenciação de serviços ecossistêmicos e bens ou ativos ambientais, né? Pelo que se está pagando, o que está sendo avaliado no momento de pagar, fazer a transferência monetária ou a transferência de algum benefício não econômico para as pessoas. As pessoas, quando têm o costume de fazer essa sobreposição entre o que é um bem ambiental com um serviço ecossistêmico. Por exemplo, quando você vai perguntar para as pessoas que estão recebendo, talvez o Paulo possa até falar melhor que eu sobre isso, quando vai pagar por um serviço ecossistêmico hídrico, no esquema do ecossistêmico hídrico, as pessoas estão pensando que elas estão pagando pela água, né? Ou às vezes estão falando, mas eu já pago pelo serviço da água, né? E não fica claro para as pessoas que o que se está esperando das pessoas que pagam pelo serviço hídrico, o serviço ecossistêmico hídrico ou o serviço ambiental, são o trabalho que as pessoas fazem para que aquela água continue tendo uma boa qualidade ou uma constância da água. Então a diferença aqui, e não querendo estender muito, é isso. Acompanhando esses fluxos aqui, é o seguinte: o serviço ambiental é tudo aquilo que o ser humano faz para que, em favor ao ambiente ou ao ecossistema. O serviço ecossistema é tudo aquilo que o serviço o ecossistema nos provém a nós, o serviço ambiental, aos humanos. Um sem o outro, com certeza o ecossistema consegue sobreviver sem um ser humano, né? Mas o ser humano tem um impacto muito forte no ecossistema. Então, para que todos esses elementos possam continuar existindo, o ser humano tem que continuar com as atividades de recuperação ou conservação para que o ecossistema possa seguir provendo esses elementos de regulação do clima, a biodiversidade, a regulação e a qualidade da água. Então, quando você tem o esquema de pagamento de serviço ambiental, você está valorizando a mão de obra das pessoas. Quando você contabilizando monetariamente. Os serviços ecossistêmicos, você olha e contabiliza o quanto serviço ecossistêmico está agregado se está provendo, né? Então é isso. Então existe esse desentendimento que quando você coloca uma palavra a mais, nesse caso pagamento ou compensação, traz mais um desentendimento disso tudo. A grande parte das pessoas que vem trabalhando vem se apegando, né, na definição que o Sven Klunder propôs em 2005, né, que traz esses elementos importantes, né, incentivos financeiros, né, tem que ser voluntário, e isso faz a diferença quando é um mecanismo de imposto, como o imposto, né, um tributo. O serviço ambiental ou o serviço ecossistêmico tem que estar bem definido, as pessoas têm que saber pelo que estão pagando, né? O comprador tem que saber. Desse lado de cá, eu coloquei a definição que está atualmente na proposta de lei para a Política Nacional de Pagamentos de Serviços Ambientais, né? E ela coloca um serviço, aqui diz, né? Um serviço ambiental transfere a um provedor desses serviços recursos financeiros ou outras formas de remuneração. Quando você coloca outras formas de remuneração, ela pode trazer um certo desentendimento.
Até onde chega esse tipo de pagamento, esse esquema de pagamento de serviço ambiental? Deixa eu dar um exemplo aqui. Uma iniciativa de alguma instituição de vocês que transferem ao produtor. Historicamente, isso acontece muito, né? As pessoas querem que os produtores recuperem uma mata ciliar. E para isso a instituição entra com os produtos, né? O arame farpado, as plantas, ou seja, está passando outra forma de remuneração que permite aquela recuperação daquela área. Isso, da forma como está dentro da lei hoje, começa a ser entendido que também é parte do esquema de pagamento de serviço ambiental. Então, essas definições, que está bem definida, no meu entendimento, que está bem proposta dentro da proposta de lei, quando você aterriza isso no dia a dia das pessoas, começa a ter esse entendimento, essa confusão. O que é serviço ambiental, o que é serviço assistente, o que é pagamento, o que é compensação, e logo existe essa sobreposição do que o que é compensação ambiental ou o que é compensação por serviços ambientais ou serviço ecossistêmico. A gente do Faz-Frentes vem trabalhando bastante aqui no Brasil com as populações indígenas. E essa palavra pagamento, ela não é tão bem aceita. Então as pessoas às vezes procuram usar sinônimos, né? Compensação, remuneração, uma transferência. Só que quando você usa compensação, existe essa sobreposição do que já existe por lei de compensação ambiental que está apegada, né, ou está baseada no princípio do usuário poluidor ou pagador, né? Onde que aquelas empresas, aquelas entidades que vão fazer alguma mudança inevitável, com impacto inevitável, depois tem que fazer uma compensação por aquela mudança naquele local. Por gentileza. E aí eu trago uma lâmina que também foi apresentada pela Helena no ano passado, que ela traz uma definição de um produtor, né? Se todo mundo, o produtor coloca, se todo mundo quer ouvir o canto do passarinho, tem que nos ajudar com a conta do papel bicho. E eu acho que é isso também, né? A gente precisa simplificar. Uma das coisas que eu acho que vai entrar na mesa de debate depois, a gente vai precisar simplificar um pouco esse discurso também. Às vezes o desentendimento se é um pagamento de serviço ambiental ou não, tá? Pela nossa habilidade de simplificar ou harmonizar esses conceitos. E aí o que vem acontecendo desde então, desde novembro do ano passado, né? É um pouco o que a gente se propôs a fazer esse link, né? A gente entende que a gente não pode ter eventos isolados, né, Carlos? A ideia é a gente ir caminhando e relacionando as coisas. Desde o ano passado, né, e começou antes do ano passado, no Brasil tem uma proposta de lei para a Política Nacional do PSA, que está, nesse momento, aguardando o parecer da Comissão das Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Eu entendo que o Rodrigo vai entrar mais nessa discussão, então não vou me aprofundar muito, e o Walter talvez também. Mas ela está parada porque a pergunta é quem que vai pagar tudo isso aí, né? Ao mesmo tempo, o que eu chamo de setor agronegócio vem trazendo uma proposta paralela à proposta nacional. E aí as perguntas que se faz, por que tem uma proposta paralela sendo discutida? Eu acho que a Helena também trouxe essa discussão no ano passado. Porque elementos necessários para a política, para o setor produtivo, não estão contemplados nesse momento nesta proposta de lei nacional. Então isso merece a reflexão da nossa parte também, né? Por gentileza. Então a gente tem propostas de lei nacionais, mas nos estados já estão avançando, né? Existem essa publicação do Amazon, algumas pessoas que trabalham no Amazon, outras pessoas,
que demonstram, né, que apresentam visualmente estados que já têm políticas estaduais, que já vão implementando mecanismos estaduais, políticas de PSL, também políticas relacionadas a clima. Tem estados que já estão também desenvolvendo ou aplicando políticas para reduções de emissões de degradação, desmatamento, né? Por gentileza, próximo. E aí eu queria exemplificar um dos estados com o qual nós trabalhamos, que é o Sistema de Incentivos de Serviços Ambientais do Estado do Acre. Olha só como é a situação. A gente tem um marco nacional que ainda está travancado, existe até propostas paralelas, enquanto isso os estados vão avançando, né? A preocupação é, uma vez que a política nacional saia, como que isso vai dialogar com as políticas estaduais? Então, o que vem acontecendo lá no Acre é que eles já têm um instituto específico que regula e controla e monitora, e se propõe a monitorar essas iniciativas, que é o IPC, né, o Instituto de Investigação Climática. Eles já desenvolveram uma comissão de base de controle social que chama SEVA, né, Comissão Estadual de Validação. Eles estão, nesse momento, desenvolvendo uma companhia que vai fazer a captação desse recurso, para fazer isso mais ágil. Isso tudo relacionado com a estrutura. Mas o que eu queria destacar é que, ao mesmo tempo, eles se proporam, o CISA se propôs a trabalhar com esses 4 grupos de atores. E paralelamente, se vem trabalhando essa discussão especificamente com esses atores, né? Por exemplo, um dos atores lá em cima são os povos indígenas. Hoje, no estado do Acre, tem um grupo de trabalho específico discutindo temas indígenas, né, um grupo de trabalho indígena, onde já se definiu um fundo indígena para receber esses recursos e trabalhar essa proposta de pagamento de serviços ambientais, compensações por serviços ambientais ou ecossistêmicos com os atores indígenas, dentro de uma lógica diferente do que está sendo colocado hoje no RED. Mas, então, esse é um exemplo do que está acontecendo no Estado, né? E para tudo isso, um trabalho interessante é que já foi desenvolvido um salvaguarda socioambiental para esse tipo de projetos. Então, antes que os projetos ou iniciativas venham a acontecer, já se estabeleceu como salvaguardar essa população. Todo esse material está em linha, né, online. Por gentileza. Então tem esse marco nacional e estadual para políticas de serviços ambientais ou ecossistêmicos. Ao mesmo tempo temos uma proposição de políticas nacionais para o que nós chamamos de RED, né, de reduções de emissões de gases de efeito de estufa por desmatamento e degradação. Está sendo discutido tanto na Câmara de Deputados como na Câmara do Senado, proposto por um deputado e um senador. E o que eu entendo é o seguinte, né, a gente estava discutindo um pouco sobre isso rapidamente agora com o Rodrigo, para ver quem chega primeiro, né? A gente sabe que a discussão toma tempos distintos nas distintas câmaras, nas diferentes câmaras. Então tem esse marco que está aí em discussão ainda. E ao mesmo tempo o governo brasileiro, o Carlos talvez possa falar um pouco sobre isso, que está desenvolvendo uma estratégia nacional de financiamento para a rede do Brasil, né? Hoje no Brasil já conta com um recurso considerável do Fundo Amazônia, o Fundo Clima, né? E já estão implementando iniciativas. Mas o que eu queria colocar para vocês é que toda essa discussão também está no Código Florestal, fala também no artigo 41 sobre pagamentos do incentivo de serviços ambientais, né? Eles especificam quais, falam sobre
também na discussão se ela é monetária ou não, né? Essa história de repassar produtos ou apoiar em desenvolvimento de infraestrutura também vai ser reconhecida, por gentileza. Mas uma das coisas que eu queria também colocar aqui dentro do próprio artigo é que traz elementos de compensação pelas medidas de conservação e começam a especificar, né? Desde créditos agrícolas, contratação de seguros, dedução de impostos territoriais, a própria cobrança pela água em áreas de APPs e reservas legais, linha de financiamento, isenção de impostos. Eu entendo que o Marcelo acabou de apresentar, né, que eles vão começar esse trabalho de ver mecanismos econômicos, instrumentos econômicos, para responder isso, né? Como realmente fazer possível esses incentivos econômicos aos produtores e às pessoas que moram, às populações que moram na floresta. E aí eu queria exemplificar para vocês um pouco desse desentendimento que é pagamento de serviço ambiental, porque se a gente começar aqui, a gente que trabalha muito com formação, e a gente começa nessa interação com as pessoas, infelizmente a gente não tem nesse momento esse tempo. O que é o pagamento? Eu retirei esse artigo que saiu em 4 de julho de 2013 e diz: IBGE diz que 408 cidades do país pagam por serviços ambientais. Então, 7,5% dos municípios do Brasil supostamente já estão pagando, né? E isso me chamou a atenção, porque a gente está fazendo um trabalho aí de tentar resgatar quais são as iniciativas de pagamento de serviços ambientais e ecossistêmicos do Brasil, e a gente não chegou a tudo isso, né? Aí eu fui atrás e falar, bom, vamos ver qual que é o formulário de questionário que eles estão utilizando, né? E aqui está lá, qual tipo de instrumentos aplicados? Aí diz, você consegue, dá para ler aí a primeira? Pagamento por ações iniciativas que promovam a conservação e o melhoramento da quantidade e qualidade dos recursos hídricos. E aí eles listam, né? Então a gente tem esse cenário no Brasil que pessoas estão reconhecendo alguns instrumentos, algumas formas de trabalhar com pagamento de serviços ambientais. E são expressivas, né? Se a gente fala que quase 10% do Brasil, municípios do Brasil estão remunerando e se reconhecendo isso como pagamento, a gente precisa refletir como que acontece isso com uma ausência de uma lei específica, sendo que existe uma dentro do Código Florestal que já estabelece. Em outras palavras, se questiona até, Rodrigo, a existência de uma lei nacional, se é que o Código já estabelece que já é permitido pessoas regulamentarem e negociarem os seus serviços ambientais e ecossistêmicos, né? Por gentileza. Então, nesse último ano, vem sendo discutido todas esses elementos que eu vim colocando, mas também algumas iniciativas estão acontecendo, né? Tem a Bolsa, e aí eu coloquei propositalmente 3 bolsas verdes, né? Porque isso também traz um pouco de confusão para as pessoas, né? Eu peguei da nossa base de informação que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, peguei essas 3. A Bolsa Verde do Governo Federal, que está pagando R$100 por família, por mês, né? Na verdade são R$300 por trimestre, mas equivale a R$100 por mês, por família, que está muito vinculado ao Bolsa Família, né? E eu fiz esse comentário em uma das reuniões que a gente teve recentemente em Manaus, né? Eu converso bastante com as pessoas que trabalham, que estão desenvolvendo Bolsa Família, Bolsa Verde no governo, e dos problemas que existem hoje é que as pessoas estão recebendo esse recurso e não entendem exatamente por que estão recebendo esse recurso. Então, ele tem um caráter muito mais social do que econômico-ambiental. Né? Até mesmo porque a própria Bolsa Verde ainda não tem, mas está em caminho de implementar
um mecanismo de sensibilização com as pessoas e também de monitoramento de qual é o serviço ambiental ou ecossistema que estão sendo providos. E isso aqui, gente, que eu estou falando para vocês, é muito comum. Eu vou mostrar mais adiante para vocês o que a gente vem identificando. As pessoas estão pagando sem saber pelo quê. Então é isso, né? O Bolsa Verde de Minas Gerais, que é um mecanismo estadual, o Bolsa Verde Rio, que é uma lógica diferente a essas duas, que está muito relacionado aos ativos e passivos ambientais em área de reservas legais, né, entre mesmo bioma e mesmo estados, onde um produtor que deve recuperar uma área e um bioma, um determinado bioma, um estado, em vez de recuperar essa área, ele tem a possibilidade de pagar outro produtor que já tem uma área adicional na sua própria propriedade. E existe, nesse todo esquema que está acontecendo, uma das iniciativas que eu queria compartilhar com vocês é o projeto Suruí, que é o primeiro projeto rede indígena, eu entendo, no mundo, né, está localizado aqui no Brasil, que conseguiu negociar os seus próprios créditos de carbono. Saiu na notícia há um mês atrás, mais ou menos, eles negociaram a primeira venda com a Natura. Isso traz um precedente para o governo. Até então, e aí eu me sinto à vontade de falar sobre isso, mas até então, com as conversas que eu tinha com meus colegas, as pessoas com quem eu trabalho dentro do governo, Ministério do Ambiente e outros ministérios, não era possível, não era permitido projetos RED em territórios indígenas. E esse projeto fez esse precedente. Hoje o discurso muda. Hoje eu voltei a fazer essa pergunta em um evento que nós tivemos em Brasília. Você estava, né, André, nesse evento lá em Brasília, né, do Observatório do Clima. Eu perguntei, o que vocês acham como vocês veem hoje o projeto Suruí? Não, eu acho que a gente vê bem. Antes não era assim, sabe? Porque tem essa história que é terra de união, né? E que em terra de união, os serviços ecossistêmicos, agora comece a entender a profundidade dessa explicação que eu fiz rápida. Serviços ecossistêmicos em territórios da União são por direito da União, não são direito da população que mora lá. Agora, se o que se está sendo negociado e valorizado é o serviço ambiental, que faz possível o serviço ecossistêmico, né, todo o trabalho de delimitar o território, ronda, fazer a proteção, a discussão é diferente. Por gentileza. Nesse ano, o que a gente vem trabalhando também é a sensibilização e a formação, informação sobre o tema para o setor privado. A gente acredita fielmente que o setor privado é um dos veículos que pode fazer isso funcionar. Né? Então, são entidades que têm uma autonomia diferente, que têm um impacto direto de comercialização, né? de negociação com os produtores, com os moradores nas comunidades locais. Então a gente veio trabalhando isso como um trabalho feito dentro do Ministério. E próximo, por gentileza, né? E aí o que eu quero apresentar nessa transparência, nesse slide, que muito já vem sendo feito pelo próprio setor privado. Um é o Programa Brasileiro Protocolo de Gás de Efeito Estufa, onde que uma participação expressiva de empresas e indústrias vem contabilizando suas emissões e tentando neutralizar suas emissões. Eles estão tentando neutralizar suas emissões, né, de todo esse ciclo que eu apresento aqui, tentando ser mais eficiente energeticamente. Tentar neutralizar isso. Mas, ao mesmo tempo, tem uma possibilidade para que todas essas empresas e as outras venham
a participar, ter uma maior participação em iniciativas de carbono ou pegada de carbono, pegada hídrica ou até pegada biodiversidade, no sentido de trabalhar nas suas próprias áreas, como é o caso aqui eu estou apresentando uma imagem, infelizmente não dá para ver, mas é a Peugeot. A Peugeot o que fez? Decidiu, comprou uma área, começou a plantar suas próprias áreas, neutralizar suas emissões. Eles se deram conta que as áreas, as emissões que eles sequestram, né, o carbono que eles conseguem armazenar, é mais do que eles produzem energeticamente na produção da sua produção aqui no Brasil. O que eles estão fazendo hoje é vendendo, tentando pensar, começaram a se mobilizar para vender esses créditos de carbono para outras indústrias. Então a gente tem também no Brasil iniciativas do setor privado ganhando com essa história de carbono, e imagino que vai ser também em outros serviços ecossistêmicos. Então é isso. A gente tem todo esse panorama que vem acompanhado com o crescimento econômico do país, né? Tem essa notícia, 3 anos atrás, o Brasil terá o maior crescimento agrícola do mundo, isso não é novidade para ninguém, que vem crescendo com os projetos do PAC, vem crescendo com a produção agropecuária, também a produção da safra brasileira, que é o que está conseguindo manter o PIB brasileiro, né, de forma confortável, né, mas isso tem uma questão de pressão, maior pressão a recursos naturais, né, tanto aos bens como aos serviços ecossistêmicos, né, que a gente precisa tomar em consideração. E aí eu vou exemplificar. Né? Isso aqui é o mapa de desmatamento de 2003, né, na área de vermelha, é o arco de desmatamento da região amazônica. Então isso é conhecido por muitos de vocês, imagino, né? O que a grande maioria da população não sabe é a participação, a importância da participação dos territórios indígenas e das áreas de conservação em tentar frear um pouco esse processo de desmatamento que não está sendo, o governo e a sociedade não estão sendo eficientes em controlar. Né? Volta uma, por gentileza. Volta mais uma. Bom, olha essa parte aqui, ó. Bom, desse território. Olha a importância da existência desse território. Então, o que está acontecendo no Brasil então a gente começa a ver a importância dessas unidades de conservação, mas ao mesmo tempo a gente tem essas notícias, né? O governo corta em 40% a vigilância ambiental, né? Em 2010 eram repassados pelo ICMBio 628 milhões, isso foi essa redução que a gente está falando, né? Para 490, quase 500 milhões. Então, para o ICMBio, que é uma instituição responsável pelas unidades de conservação, essa é a situação. E aí eu quero começar a mostrar para vocês o que nós chamamos de custo de oportunidade. Quanto que a gente deve pagar por hectare, né? No Brasil, o equivalente a esses 500 milhões equivale, pela extensão de áreas conservadas, a pagar R$ 4,40 por cada hectare que se protege no Brasil. Nos Estados Unidos se pagam 140. Aqui o normal na região é pagar 20. Nós estamos pagando 40, gastando, desculpa, 40. A sociedade, 4. A sociedade está gastando 4, né, através do governo. Mas olha a lógica como é cruel. Devido ao tamanho do território e ao número de pessoas que trabalham, normalmente se tem uma pessoa trabalhando a cada 2.000 hectares. A responsabilidade. No Brasil a gente tem 20 mil hectares, 18 mil hectares. Baixo a responsabilidade das pessoas que fazem o controle. Então a gente tem essa lógica de R$ 4 por hectare por unidade de conservação. Próximo.
que não é distinta ao que é repassado para pagar a máquina da FUNAI. Que também tem a mesma conotação do que vem acontecendo. Notícia desse ano: o governo teve um bom investimento para proteção da terra indígena. No governo do Lula, em 2010, se gastava 20 milhões, na Dilma foi para 6 milhões. Eu fiz os cálculos, quanto está se pagando por área para a FUNAI. Para mover a máquina da FUNAI, se paga 5,20 centavos por hectare para mover todo o mecanismo. Mas se for pensar só no recurso que é repassado para atividade de proteção e promoção de direitos dos povos indígenas, está se gastando R$1 por hectare. Para fazer aquela... A gente não pode perder de vista aquela imagem da importância que essas áreas têm na conservação. E para vocês terem um entendimento maior do que está acontecendo, até o ano passado, a FUNAI identificou 36 contratos, empresas internacionais e nacionais, se aproximando dos indígenas, e ainda boa parte não tem conhecimento da informação, querendo negociar serviços ambientais e ecossistêmicos. Essa é a realidade do Brasil hoje. Então, tudo isso para sensibilizar vocês e demonstrar um pouco do contexto que está acontecendo no Brasil e por que a gente está trabalhando nesse projeto que nós chamamos de Projeto Matriz de Incentivo de Serviços Ecossistêmicos, né, onde que a gente tenta ver todas as iniciativas brasileiras, colocar uma plataforma e analisar isso, que promovem esses incentivos econômicos, tanto para a recuperação como para a conservação desses serviços ecossistêmicos. Né? Essa ideia partiu de um trabalho que já vinha sendo feito a nível global, né, mundial, uma matriz que o Forest Trends tinha. Logo, essas três instituições que estão promovendo esse evento se juntaram para fazer esse trabalho de mapeamento. Logo, nós nos deparamos com o AgroTools, que algumas pessoas estão aqui, para desenvolver a plataforma que a gente vai apresentar, por gentileza. Né? Então, a gente tinha uma matriz bem complexa, que não dá nem para ver nesse momento, e a gente traduziu ela de uma forma mais... Também tem essa matriz aqui, mas a gente quis dar uma conotação distinta, mais interativa, que é a plataforma que a gente vai apresentar. Os 4 objetivos que a gente se propôs a responder para desenvolver esse trabalho foi o seguinte: estabelecer essa plataforma que permite essas pessoas acessar em tempo real essa informação, fomentar a adoção de esquemas de pagamento de serviços ambientais e ecossistêmicos, tentar fazer essa relação dos investidores, usuários, provedores e intermediários. Hoje o que existe são os provedores querendo prover o serviço, já provém o serviço, mas não sabem aonde vender. E vemos casos de compradores, pessoas que querem o serviço, mas não conseguem saber aonde. Né? Então a gente está querendo fazer isso aí. E apontar a forma de investimento, métodos de procedimento, valorização, medição e monitoramento. Como fazer essas medições e esse monitoramento desses serviços ecossistêmicos. A gente fez tem um caminho relativamente recente. A gente começou esse processo em julho, mas todo o processo de entrevistas começamos nesse ano. O ano passado foi muito mais no desenvolvimento do mecanismo. É importante, o que eu vou apresentar como resultados para vocês, ela vem de uma primeira etapa de pergunta das pessoas, com perguntas mais simples, né? Porque a gente entende, e eu imagino que é a realidade de vocês, que devam chegar questionários no meio de vocês pedindo para responder. A minha realidade é o seguinte: eu não tenho tempo para responder questionários, porque é o tempo que eu teria para minha família. Né? Então, a gente, sensível a esse problema de escassez de tempo das pessoas, a gente dividiu um questionário em 2, pensando em responder, que essas pessoas possam responder em 20 minutos. A gente propôs 3 formas para essas pessoas responderem. Uma, a gente colocou um questionário online. Outro, a gente enviou o questionário por e-mail. Outra, a gente
viu que as pessoas não estavam respondendo e não teve outro jeito de ligar para as pessoas. Eu estou explicando tudo isso aqui porque os resultados, que eu vou mostrar mais a seguir, eles são muito sensíveis quanto à forma de entrevista. Às vezes a gente olha só para o resultado, mas a gente não viu como é o procedimento de recuperar essa informação. E aí, durante todo esse processo, a gente começou a ver, olha como eu tenho certeza, eu posso dar certeza que quando a gente começar esse processo vai ser fácil tirar essa informação. De repente a gente ligava para a pessoa e falava assim, oh, será que você pode me dar essa informação? Aí essa pessoa fala assim, ó, eu posso dar essa informação só depois que eu for lá na base, reunir com todos os produtores e pedir o aval deles, dizendo que eu vou poder dar a informação para você. Isso tem acontecido e tem atrasado muito o processo de pesquisa. Outra coisa que a gente viu no desenvolvimento do mecanismo, né, no procedimento em si, que a gente começou a se deparar com outras iniciativas que são complementares, e a gente está se somando a isso. Né? O próprio movimento brasileiro, empresarial brasileiro pela biodiversidade, que vai ser apresentado na próxima mesa de discussão, tem uma série de capacitações do setor privado que nós estamos nos juntando, unidos, e também tem se posicionado contra a proposta de lei. Né? A gente participou desse processo também. Então é só para dar alguns exemplos disso tudo. Esse é um vídeo que está dentro da página essa página da matriz que a gente vai passar, está dentro do folder, né? Então é isso, né? As pessoas têm condições de ver aonde estão localizadas, não todas as 200 iniciativas que nós conseguimos mapear são parte do mapa até o momento. E o que está acontecendo, a gente está nesse processo de melhorar esse sistema. Né? Vou até pedir a compreensão de vocês, já está disponível para vocês começarem a ver que tipo de iniciativas estão presentes, né? Mas ainda precisa ser melhorada, né? No sentido de tanto em número de iniciativas que não estão presentes lá, mas também na qualidade de informação que está disponível. E aí a proposta é que hoje o que está lá é só uma iniciativa, mas o que nós queremos é saber colocar outras camadas de mapas e saber aonde não existe uma iniciativa de PSA ou PSE, se é possível as pessoas começarem um processo. Porque o que aconteceu foi o seguinte, Carlos, o que eu venho percebendo, né, nesse processo a maioria das iniciativas que são hoje pagamentos de serviços ambientais começaram o seguinte: era um projeto financiado por alguma organização, acabou o recurso e falou assim, e aí, como que a gente sobrevive? Vamos virar PSA. Aí no momento de virar PSA, viram que precisavam de um montão de coisa que não era possível e acabam se dando mal. Por exemplo, os projetos REGs. Né? Os projetos REGs começam sem saber se ali se justifica ser um projeto REG ou não. Ou seja, se está abaixo uma pressão evidente de desmatamento futuro. E é isso que está acontecendo. Então a gente quer uma plataforma onde que a pessoa veja se naquele vazio onde não existe uma iniciativa, se ali tem carbono suficiente, se ali tem água suficiente, ou supre de água para alguma comunidade ou alguma cidade importante, qual é a biodiversidade que está lá, e é isso que a gente está caminhando para essa plataforma. Por gentileza, uma das coisas importantes é que a gente viu, e a dificuldade de não ter os pontos lá da iniciativa, é que existem uma boa parte das iniciativas não tem mapeado aonde estão os seus produtores. E eu estou falando, se não é 70%, é algo assim, nessa porcentagem. Então o que tocou a gente fazer, né, e é um trabalho que tem tomado bastante tempo do pessoal da Agrotus, pegar e mapear. Bom, o que a gente tomou a decisão de pelo menos falar que ela existe, vamos pegar a bacia. Ela trabalha com a bacia, vamos botar no meio da bacia, pelo momento vamos botar a bacia. Então, no meio da bacia, pelo menos as pessoas sabem que existe uma iniciativa lá. Mas o que o Agrotus vem desenvolvendo são plataformas interativas no celular, que a gente vai começar a falar com as instituições, onde que eles mesmos vão poder mapear e eles mesmos vão poder alimentar a plataforma. É isso que a gente quer chegar, Aí temos um montão, muitas
muitas variáveis que estão sendo recopiladas, não vem ao caso, só estou dando um exemplificando. Isso toma bastante tempo, é um trabalho bem meticuloso. E aí o que nós chegamos até o momento são 240 iniciativas mapeadas, onde são 90 pontos focais, ou seja, uma instituição, uma organização, às vezes tem mais de uma iniciativa, né? Por isso que essa diferença. 121 pagamentos específicos, 42 iniciativas de pagamentos, o que nós chamamos tipo ou like, né? Tipo pagamento, ou seja, o que nós colocamos aqui, atende parcialmente a condicionante para CSA, iniciativas que convergem com finalidades de valorização do serviço ambiental ou serviços ecossistêmicos. Ou seja, não são integralmente pagamento ou não foram iniciadas com o intuito de ser pagamento, mas são muito próximas a ser. A gente também está mapeando o que o Marcelo da Civilis também vai estar se propondo a mapear, né, o trabalho do Ministério, que nós chamamos de incentivos econômicos para conservação e recuperação. Por que a gente está mapeando isso? Porque é um universo. Porque não faz sentido a gente só começar a olhar para os pagamentos de serviço ambiental e ver que lá, no mesmo território, tem um montão de outras coisas sobrepondo, né? E é um pouco isso, né? São 31 projetos de RED, 48 projetos de carbono de reflorestamento que não são MDL. MDL florestal são só 4. Nós temos 6 projetos que nós chamamos de AFORU, que não só olham para o carbono que está na floresta, também o carbono que está nos sistemas produtivos, que fazem uma relação, né? 19 projetos hídricos e o tipo PSA são 26 carbono e 15 hídrico. A distribuição espacial no Brasil é o seguinte: boa parte está na Mata Atlântica, principalmente em projetos hídricos e de reflorestamento. O que está na Amazônia, boa parte é REG, né, o que justifica. Tem bastante projetos de reflorestamentos que querem recuperar a área da Caatinga e tentando justificar esses projetos receber por carbono. E no Cerrado, principalmente hídrico e reflorestamento. Então é um pouco esse o cenário. Ali, tentando apresentar os números, né? O que a gente chegou ao começar a analisar tudo isso aí? Primeiro, 35 se definem como projeto. Só 30 são programas. Quando a gente se define como projeto, é o seguinte: projetos são 1, 2, 4 anos de tempo. Isso não é suficiente para você fazer, assegurar o que nós chamamos de permanência daquele sistema. Olha, eu coloquei um quadro aqui da Costa Rica para mostrar para vocês como eles pagam. Eles têm valores diferentes para o tipo da atividade, pagam mais para a atividade de reflorestamento porque custa mais, e eles pagam durante os 5 primeiros anos. Porque o entendimento é que uma vez que você faça um investimento durante os primeiros 5 anos, esse investimento vai seguir por si só, né? Vai garantir a permanência. Uma coisa que nos chamou muita atenção é o tempo que demora todo esse processo. A gente viu que o tempo médio, né, de começar entre a preparação e o início de uma iniciativa demora 2 anos. Quem tem caixa para segurar 2 anos de projeto, até que o projeto comece a andar, né? E a gente encontrou projetos que começaram há 7 anos atrás e ainda estão aí capengando. Pra vocês terem uma ideia mais realista, por gentileza. Outra coisa que, eu não vou apresentar todos os resultados, mas algumas coisas que mais nos marcaram, 75% das iniciativas que hoje estão sistematizadas, esses dados tendem a mudar bastante. Por quê?
porque eu estou analisando só as iniciativas que me responderam, que são as pessoas que estão fazendo funcionar, tem a informação na mão. Tem uma boa parte de informação, de iniciativas que não tem toda a informação, que não nos supriram, e que eu acho que vai mudar um pouco esse status. Mas isso vai continuar acontecendo. A maioria das iniciativas vão continuar, da minha lógica, do meu entendimento, a grande maioria do pagamento de serviços ambientais ou ecossistêmicos se estão dando em áreas de terras privadas, né, propriedades privadas. Por quê? Porque as pessoas têm condições de se comprometer. Se a iniciativa é em um lugar onde a pessoa não tem condições de falar que vão me tirar em qualquer momento, né, eu vou estar lá durante o período do projeto, que é o caso das terras públicas, né, as pessoas que estão ocupando espaço de terras públicas, não existe garantia que elas vão continuar lá. Né? É o que eu coloquei aqui, né, a implicação. Para existir um provedor, tem que garantir ao comprador que ele tem esses dois tipos de direito, de excluir as pessoas. As pessoas não podem entrar na minha propriedade, que é a questão do posseiro. O posseiro tem esse direito. Eu estou na posse, eu não tenho a propriedade, eu não sou proprietário, mas eu tenho a garantia de excluir. Essa é uma discussão velha, é uma antiga discussão para as pessoas que posseiros podem ou não receber pagamento de serviços ambientais. Se eles têm esse direito de fazer que as pessoas que queiram degradar o território não entrem, eles já podem participar desse processo. Mas uma das coisas que eu quero destacar para vocês é o seguinte: boa parte dos mecanismos, das iniciativas, tem alguma forma de participação do governo. Então olha só como é a lógica. Às vezes são grana da sociedade que está sendo utilizada para pagar proprietários de terra privada. Isso, para a sociedade, isso às vezes não é bem compreendido. E dou outro exemplo, o que aconteceu lá na Costa Rica. Depois de 10 anos, a Controladoria da União deles falou assim: peraí, vocês estão 10 anos utilizando grana da sociedade. Qual que é o impacto positivo social para a sociedade? Os caras que estavam desenvolvendo o mecanismo falaram assim: peraí, a gente está desenvolvendo um mecanismo econômico-ambiental. Lógico, tem uma questão de melhorar, mas a gente em nenhum momento mediu questões sociais. Agora vocês estão querendo que a gente comece. Aí foi uma correria para ver como o programa dos caras respondia a questões sociais. Então, é um pouco isso. Qual que vai ser a participação do governo? Eles vão ser reguladores. Dentro da proposta de lei, eles vão ser muito mais que só reguladores. Né? O fundo vai passar pelo governo. Como que um interesse, um privado vai querer participar, que a grana dele passe pelo governo para depois passar ser intermediada pelo governo para depois chegar ao produtor? Quanto dessa grana vai realmente chegar? São questões que a gente... pois é, são essas discussões que a gente precisa olhar com atenção e colocar em números. Aí eu ao longo cito a pergunta da apresentação há um ano atrás. É lícito, da Helena, é lícito incluir as áreas sob proteção legal, APP, reserva legal, em projetos de PSA? Como que a sociedade entende que a grana dele está indo para recuperar a área que por lei supostamente estão protegidas? Isso significa para que a lei seja cumprida? Isso traria a obrigação de incluir todos que cumprem a lei nos projetos PSA? São perguntas que nós devemos fazer. Eu achei interessante retomar essa pergunta. Isso é só uma provocação. Eu tenho convicção dessa resposta. Gente, eu não tenho essa dúvida. Legal. Grato, Helena, por... Então, aí, eu também, as minhas convicções, eu acho que estão sendo adaptativas. Eu tenho me
melhorado bastante. E sabe uma das coisas que eu queria comentar contigo, Helena, quando eu estava olhando a tua apresentação? São poucos que estão trabalhando realmente lá na ponta e estão escrevendo. A grande maioria das publicações são pessoas que olham e analisam o que está acontecendo e falam sem muita propriedade. Isso está acontecendo muito. Por gentileza, para concluir. E aí, mais uma vez, são números que vêm mudando. E eu acho que esse número vai mudar. 66% das iniciativas mediram a situação antes de começar o projeto, que nós chamamos de linha base. 35% nem isso mediu. Ou seja, como que você vai conseguir falar para as pessoas depois que o teu mecanismo está mudando alguma coisa se você no começo não mudou, não mediu? 74% estão medindo em campo, mais 25% estão olhando publicações e falando, eu sei que na Amazônia tem 100 toneladas de carbono por hectare na floresta. Isso varia a cada esquina. Então eles usam aquele número mágico 100, estou dando um exemplo. É isso que está funcionando em boa parte das iniciativas. Então esses são coisas que a gente precisa melhorar, né, para exatamente responder pelo que está sendo pago, né? Também tem iniciativas que estão tentando simplificar toda essa discussão, porque no momento de eu trazer toda essa discussão que está sendo difícil para mim apresentar para vocês agora, pela complexidade do assunto, imagina levar isso para a população local. Vou dar um exemplo do que a gente trabalhou lá na Colômbia, Nicarágua e na Costa Rica. As pessoas tiraram fotografias de sistemas típicos, de sistemas silvopastoris, juntaram um especialista, deram uma pontuação de quanto de carbono de biodiversidade estava relacionado àquela fotografia, chegou para o produtor e falou assim, e aí, você está aqui, essa tua fotografia, tua propriedade parece com isso. Você quer chegar a essa? A gente tinha todo esse leque de fotografias, de opções, né? De passar para essa, você vai ganhar de 0,6 para 1,3. E para cada pontuação, e multiplicava por um número de hectares, ele ganhava o recurso. Chegou ao ponto de propriedade das pessoas, que no momento de pagar o produtor, ele chegou, catou uma calculadora e falou assim, não é isso que eu tenho que receber, é isso. Ele sabia pelo que ele deveria receber, por um mecanismo muito mais simplificado. A pergunta do milhão é quanto se está pagando. A gente ainda não tem informação de quanto se está pagando por carbono. A gente tem algumas informações, porque tem uma questão de confiança entre o comprador e o vendedor, né? Que está abaixo do contrato e essa informação só é acessível uma vez que você estabeleça um contrato com a pessoa que está informando. Mas esses são estudos globais que nós estamos fazendo, se está pagando por carbono em programas RED $6 por tonelada de dióxido de carbono. No Brasil é um pouco menos o que eu tenho visto, né? Nas iniciativas que eu tenho me deparado. E para pagamento de serviços ambientais hídricos, tem uma gama de 25 para 570 reais por hectare ano. Esses 500 era para ações que precisavam começar o sistema, ou seja, eram ações que precisavam começar a implantar as árvores, lá que é um custo muito alto. Um dos programas que mais discute pagamento de serviço hídrico no Brasil é a Agência Nacional de Águas, que é o programa Produtor de Água, que vem pagando isso aqui de acordo com o tipo de trabalho que o produtor faz. Uma das coisas que não me agrada a ver é que aqueles produtores que querem continuar produzindo, não é só pensar em floresta, tem que lembrar que sistemas produtivos também produzem carbono, também produzem água, e não pode esquecer disso. Então eles também pagam aqueles produtores que mudam de uma forma de produzir menos sustentável para uma forma mais sustentável, também ganham a remuneração. E aí, vocês viram, estão pagando, volta por gentileza, estão pagando
R$10 por tonelada de dióxido de carbono. Estão pagando de 25 a R$600 por hectare. Isso aqui deve dar pode dar também uns R$600 por hectare, né, mais ou menos. Por gentileza. Aí eu volto para aquela pergunta para vocês. O governo tem gastado R$4 com atividades de conservação nas áreas protegidas, R$1 para a proteção de terras indígenas, e aí a gente fala de pagar 25, 50, 100. O governo, aquele programa Bolsa Verde, está pagando 100. Então paga 100 para um, repassa um para outro. Qual que é a lógica que está por detrás disso tudo? Entendeu? Lógico que nós temos que respeitar o que nós chamamos de custo de oportunidade. Aqui o valor da terra é muito mais alto que nessas áreas, porque estão menos pressão, né? E são menos acessíveis. Lógico que pagar aqui, se você for pagar R$1 para essas pessoas, ele vai falar assim, por hectare, essas pessoas vão falar assim, tá louco, eu vou continuar produzindo de forma sustentável. Agora, se você for pagar R$1 para essas pessoas que não recebem nada, vão ficar felizes. Então, tem essa questão de como ganhar escala, que é a outra pergunta que a Helena faz na sua apresentação. Como fazer um mecanismo que não seja muito complexo, tanto no entendimento, mas também na hora de repassar. Quanto pagar para um, quanto pagar para outro, não pode esquecer o que está acontecendo fora dessas áreas. Qual que é um pouco o que a gente estava querendo fazer. E aí, concluindo a minha apresentação, que já me estendi mais de 5 minutos, 10 minutos, lembrar que para a licença ambiental, primeiro, mais uma frase da Helena. PSA não é um fim, é um instrumento a serviço com um objetivo que deve ser definido com clareza. Também concordo com isso. Outra coisa é que é apenas um dos instrumentos econômicos para recuperação e conservação. E deve estar vinculado com outros instrumentos, que aqui eu cito alguns deles. Né? Porque a gente tem que tentar ao máximo evitar a duplicidade de pagar a pessoa pela mesma coisa. Para isso a gente precisa começar a mapear quem é que está recebendo e recebendo pelo quê. Hoje a gente tem uma situação onde produtores estão recebendo 2 ou 3 vezes pela mesma coisa. E a gente não sabe por quê. É isso aí. Aí eu quero só concluir a minha apresentação fazendo uma homenagem a um colega que o Jorge Vivan, que faleceu há poucas semanas atrás. Era uma das pessoas que vinha trabalhando bastante com esse tema de pagamento de serviço ambiental no Brasil. Foi uma pessoa que começou esse trabalho que a gente deu continuidade. Tudo isso que eu estou fazendo, nós estamos fazendo no Forest Trends, foi algo que ele começou lá atrás no governo do Brasil.